Carol, não aplicar o creme hidratante é uma alternativa? Na verdade, não, porque você precisa hidratar a sua massa para você não ter esse tipo de trabalho aqui, ó. Para você não ter uma massa assim, ó, rachando, desidratada e ruim de modelar. Então não é uma alternativa, você sempre vai ter que hidratar a sua massa de biscuit. Carol, preciso comprar então o creme próprio para o biscuit? Não, ele é um creme relativamente caro, se a gente for analisar, e não precisa ser exatamente um creme próprio para biscuit. O importante é que o creme seja um creme sem silicone e um creme em conta, porque você vai usar bastante. Eu indico da marca Hydra Mais porque é um creme que eu já usei muito, eu uso há muito tempo e ele me dá bons resultados. Melhor do que da marca Nivea, tá? Ele é mais aguado, ele é um creme pro biscuit melhor. Não use cremes em gel, não use silicone, não use vaselina líquida, vaselina industrial, não use óleo corporal, não use azeite, óleo de cozinha. Isso vai mudar a textura da sua massa, você vai ter um trabalho mais difícil de fazer, porque a massa craquelando, quebrando assim fica mais difícil, e você vai ter um trabalho com menos valor agregado. As pessoas erram muito nesses pontos, não pensando na composição da massa em si e colocando qualquer coisa nela para hidratar. Depois, às vezes, você tem resultados ruins na sua modelagem. Ó, olha como que ela tá rachando. Ela tá difícil de hidratar, ó. Quando você abre, ó, ela racha. Então, as pessoas às vezes erram em colocar qualquer coisa. Vou colocar qualquer coisa na massa e vai dar um bom resultado. Nem sempre dá um bom resultado, tá? Às vezes você toma prejuízo porque tem que refazer a peça. Eu vejo que muita gente hidrata com água também. A água, ela só amolece a massa, ela não hidrata. Então, você precisa colocar um creme hidratante na sua massa para ela ter um bom resultado. Quais efeitos colaterais disso? Uma massa bem gostosa para trabalhar e uma massa onde você consegue dar mais detalhamento. Eu sempre oriento nossas alunas e nossos alunos a hidratarem a massa, sovarem bastante antes de modelar. Porque um trabalho mais lisinho, um trabalho mais bem acabado, um trabalho bem feitinho, é um trabalho muito mais valorizado. E aí você pode me perguntar também assim, Carol, eu já vi muita gente usando a massa, o creme hidratante, para fazer enxerto, né? Para alisar a massa. Esse é um outro ponto para um outro vídeo, mas eu não gosto de enxertar a massa com creme hidratante. Eu gosto de enxertar ela com água. O creme hidratante é só pra você modelar, pra você sovar a massa e hidratar ela, tá bom? Quando eu tava começando, eu tive muito trabalho que rachava, que ficava com esse aspecto assim, ó, quando a gente vai abrindo a massa, meio craqueladinho. Eu já tive muito trabalho assim e um dos pontos, claro que a massa pode interferir? Sim, a massa pode interferir. Tem massas que são massas ruins para trabalhar e não são legais para fazer, por exemplo, peças personalizadas. Mas o hidratante era um ponto crucial, porque eu lembro até hoje que uma vez eu fui numa loja aqui perto de casa, eu não tinha muita experiência, e aí tinha uma moça comprando um creme hidratante lá próprio pro biscuit. E ela perguntou, porque eu tava comprando massa do lado dela, ela falou assim, você faz biscuit? Eu falei, faço, eu tava bem no comecinho. E aí ela falou assim, esse creme pra biscuit é bom? Aí eu falei, olha, eu não uso creme no meu biscuit, não precisa. Na época eu falei pra ela. Aí ela falou assim, eu tava comprando pros meus filhos, então eu nem vou comprar. E aí depois eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, cara, olha a informação errada que eu dei pra ela. Porque eu achava que não precisava. E os meus trabalhos sempre estavam rachando, sempre estavam abrindo, sempre estavam estranhos. E eu acabei ensinando ela uma coisa errada, né? Que ela não sabia, eu também não sabia no começo. E depois de um tempo eu entendi que é muito importante você sovar a massa, você hidratar ela antes de tingir, enquanto você tinge e antes de modelar, talvez enquanto você esteja modelando. Porque aí você vai ter um trabalho muito mais lisinho, tá? E depois que eu comecei a aplicar hidratação na massa, observar a nossa massa, porque a massa ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta essencial para você modelar. E aí quando eu comecei a analisar a massa como uma ferramenta mesmo, como uma parte do meu trabalho, eu comecei a ter trabalhos mais lisinhos, trabalhos que não rachavam tanto, trabalhos que a percepção de valor deles era maior para os clientes. Carol, então só uma massa lisa é o suficiente? Claro que não, a gente precisa estudar, a gente precisa se aprimorar, sair do senso comum, tá?
artesãs especialistas vendem mais, então a gente precisa ter um trabalho diferenciado. Mas não adianta nada você construir uma peça toda elaborada, toda legal, que o cliente vai querer comprar, seja ela uma caneca, uma escultura, e depois no fim você entregar essa peça toda rachada, toda com a massa ressecada, toda mal feita, por falta de às vezes um único ponto simples que é uma hidratação. Então, a hidratação, além dela hidratar a massa, como a gente já fala, você está misturando os ingredientes da massa, você está fazendo um processo onde que a massa de biscuit ela tem cola, ela tem amido de milho, ela tem vários ingredientes. Então, quando você está sovando e hidratando ela, você está misturando esses ingredientes. Uma massa que tem um ingrediente mais bem misturadinho é uma massa mais gostosa para trabalhar e que vai dar um resultado melhor. É como se você estivesse fazendo um pão. Imagina a situação, ó, você fez uma massa de pão, se você não misturar bem os ingredientes e não deixar ela com aspecto bom, o resultado do pão não vai ser legal. Talvez o pão não vai crescer, o pão vai ficar ruim, pesado. Então, é o mesmo resultado da massa de biscuit. A diferença é que a gente não come ela, né? Então, hidratar é um ponto que parece muito simples, mas é muito importante. Só para reforçar e recapitular, creme hidratante não pode ter silicone. Você faz esse teste da pele para saber se tem silicone. Normalmente creme próprio para mão, creme em gel, eles têm silicone, então evite eles. Você não precisa investir num creme próprio para o biscuit, se você quiser, tudo bem. Mas se você não quiser investir num creme próprio para biscuit, você pode comprar um creme hidratante normal. Eu indico o Hydra Mais. Eu sei que tem muita gente do mundo do biscuit que usa Nivea. Eu sei que tem muita gente por aí falando que o Nivea é o melhor creme e tal. Não é pra mim. O creme Nivea, pra mim, ele dá esse aspecto como se tivesse realmente o silicone. A massa fica emborrachada e o resultado não fica legal. Eu gosto mais de usar o creme hidratante Hydra Mais. Não sou patrocinada, não tô fazendo merchandise pra marca não. Mas é que realmente é um creme ralinho, que dá uma textura legal na massa. Eu já experimentei em várias marcas, tá? E todas as marcas que eu experimentei de massa usando esse creme, o resultado é legal. Então, indico esse, é um pote grande, você vai usar, ó, muito tempo. Pontos importantes na hora de hidratar. Hidrata a massa antes de tingir, durante o tingimento e depois. Dependendo da tinta, você vai precisar aplicar mais creme hidratante. Se for, por exemplo, tinta óleo, ela resseca mais a massa, então aplica mais. Se for tinta de tecido, aplica menos, para ela só uniformizar os ingredientes e não virar uma cola. E outro ponto importante é, vá observando a sua massa, ela é a sua ferramenta de trabalho também, assim como um pincel modelador. Então você guardou ela, tingiu, tal, hidratou, tá no plastiquinho guardado. Na hora que você vai fazer a escultura, a caneca, a peça personalizada, se você perceber que ela tá rachando, que ela tá craquelenta, que ela tá trincando muito, tá difícil de trabalhar, vai lá e hidrata mais um pouco. Porque daí você vai conseguir sempre manter a massa hidratada, sempre manter os ingredientes uniformizados ali dentro, tudo misturadinho, e sempre manter um trabalho lisinho. Não é só hidratar a massa que vai fazer a sua peça ficar lisinha, mas esse é um ponto inicial, tá? Não usem vaselina, óleo de cozinha, azeite. Esses tipos de produto não vão deixar a massa com uma textura legal, tá bom? Muita gente às vezes faz de qualquer jeito, rápido, na pressa, só pra vender por qualquer valor e esquece do verdadeiro valor e significado do trabalho em biscuit. E é por isso que nossas alunas e nossos alunos conseguem vender peças que antes, sei lá, vendia por 30, 40 reais por 300, 400. Então esse é um dos pontos, né? Um dos pontos, não é o único ponto. Eu só vou hidratar a massa? Não, existem outros pontos que a gente precisa observar. Mas é um diferencial, tá? Um trabalho bem feitinho. Ainda mais quando a gente se trata de esculturas humanas, canecas personalizadas com o rostinho da pessoa. Às vezes a pessoa não vai querer um rostinho todo rachado, todo craquelado para entregar de presente para alguém especial. Então busque sempre ter um diferencial no seu trabalho e hidratar a sua massa, falar sobre creme é um ponto importante, tá bom?